Estimados irmãos e irmãs, eu saúdo a todos, desejando que as bênçãos do nosso Deus Todo-Poderoso, na comunhão do seu Divino Espírito Santo, esteja com todos. Eu agradeço a todos os irmãos presentes e dou boas-vindas a todos, para que de agora em diante, todos, numa perfeita comunhão com o reino dos céus, possamos participar juntos, com reverência, com fé e com muito amor desta reunião. Eu convido por gentileza os que estão sentados e que puderem, que se coloquem em pé. Eu vou orar para darmos início à nossa reunião. Todos em sentido de oração, eu vou orar. Santíssimo e bendito irmão Aldo, glorioso e amado profeta de Deus, o nosso Pai, nós louvamos e glorificamos o teu santíssimo e bendito nome, por estes momentos preciosos em que aqui estamos reunidos na tua congregação de Caçapava. Pedimos-te, ó bendito de Deus, a manifestação do teu infinito poder, que o Senhor, juntamente com a Santa Vó Rosa, abençoe esta reunião, pois nós precisamos da tua presença e contamos com a presença do Senhor. Por isso suplicamos-te, Santo Irmão Aldo, esteja conosco, nos inspirando, nos abençoando, ungindo este trabalho. E nós entregamos esta reunião nas tuas mãos para a honra, glória e louvor de todo o reino dos céus. E receba, ó bendito de Deus, o nosso louvor, adoração e sincera gratidão. Amém. Cantaremos o hino do Inário de número 1, Igreja Forte. Amém. A igreja pode sentar-se. Na sequência, vamos cantar o hino do Inário de número 22, Jesus comandando o seu poder. Jesus está presente comandando o seu poder, os santos anjos lá do céu, os santos poderosos que ninguém pode vencer, honra e glória ao nosso Deus. O poder de Jesus é imenso, preparou o Consolador e já o enviou para estar à nossa frente, nos guiando para o céu. Número 148, a Virgem Maria Santíssima. Virgem Maria Santíssima, toda honra, glória e louvor, porque sua verdade gloriar.
209. Graças te damos, Senhor Deus. Graças te damos, Senhor Deus Agora eu vou ler os avisos. Aperfeiçoamento dos regentes. O Conselho Deliberativo convoca todos os regentes titulares a participarem de um trabalho de aperfeiçoamento de regentes, que ocorrerá durante 3 dias na sede, a saber, 18, 19 e 20 de fevereiro. Solicitamos que façam sua inscrição respondendo o questionário no link abaixo. Em virtude de alguns regentes titulares não puderem participar por motivo justo de trabalho, verifiquem a possibilidade de um regente adjunto participar em seu lugar. Os regentes titulares que não puderem participar, solicitamos que enviem um e-mail ao Conselho Deliberativo. Responsáveis por chaves, limpeza, manutenção e senhas de segurança. Avisamos mais uma vez a todas as nossas congregações que devem seguir rigorosamente as ordens do Conselho Deliberativo em relação à limpeza, manutenção, chaves e sistema de segurança dos nossos templos das congregações. Os responsáveis pelas chaves não podem tirar cópias e entregar a outros irmãos sem prévia autorização por escrito do Conselho e preenchimento do formulário específico. As senhas do sistema de segurança não podem ser divulgadas ou distribuídas a outros ou familiares. São exclusivas dos responsáveis pelas chaves que estão cadastradas. Nenhum irmão ou obreiro é chefe da igreja ou de sua congregação. Portanto, procurem fazer tudo dentro da ordem, organização, harmonia, bom relacionamento e disciplina. Os responsáveis devem atender a todos com muito amor e respeito, sempre promovendo a união. Evitem confusão quanto às chaves e os trabalhos para que não seja necessário tomarmos outras medidas. Empréstimos e financiamento. A Igreja Apostólica não se responsabiliza por eventuais prejuízos financeiros dos irmãos ao emprestarem dinheiro ou bens de sua propriedade a outros e não receberem nas datas pactuadas. Portanto, analisem bem antes de assumir compromissos.
Evitem comentários sobre este assunto, pois pode causar discórdia e prejuízos material e espiritual. Agora nós vamos ouvir pelo coral o hino de número 240, Apostólico Feliz. Eu sou um apostólico feliz, que ao lado de Jesus vivo sempre a cantar, pois tenho a proteção celestial dos anjos de Jesus que vem do céu pra me guardar. Deixei do pecado e todo mal pra seguir Jesus, meu eterno Salvador. E hoje eu sirvo a Jesus e a Santa Voz do Espírito Consolador. Agora só penso em fazer o que agrada a Deus e sempre lhe obedecer, sendo um servo obediente e daqui pra frente mais fiel eu hei de ser. Agora só penso em fazer o que agrada a Deus e sempre lhe obedecer, sendo um servo obediente e daqui pra frente mais fiel eu hei de ser. Senhor.
Na sequência, o coral irá cantar o hino de número 263, Lutando Sem Cessar. Agora eu passo a ler a mensagem referente às ofertas para a Igreja Apostólica. Assim nos ensinou o Santo Irmão Aldo. Tenho-lhes ensinado que sem união e força de vontade de trabalhar por uma causa justa e nobre, como é a nossa Igreja Apostólica, que tem a missão sublime de santificar um povo e levá-lo para os céus, não poderemos vencer e nem cumprirmos a missão que nos foi confiada por Deus nosso Pai e por Jesus nosso Senhor, através da Santa Voz Rosa. Portanto, temos que ser unidos e devemos nos dedicar muito mais pelo trabalho da Igreja, contribuindo para o sustento da nossa obra. Observem esse ensino de Jesus. Dai a Deus o que é de Deus. Significa que o Filho de Deus deve separar a sua contribuição e seu dízimo, os quais são destinados à obra do nosso Pai Celestial nesta terra, e não esquecer que a sua igreja depende destas contribuições para saldar os compromissos assumidos para realizar a sua obra na terra.
A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e nós do Conselho Deliberativo precisamos sempre contar com o apoio de cada apostólico para desenvolvermos esta obra que não pode parar e nem estacionar. Temos muito a fazer, pois há muito trabalho à nossa frente. Deus o Pai e Jesus nosso Senhor confiaram a sua obra na terra para esta Igreja Apostólica, e nós não podemos falhar e nem retrocedermos, mas continuarmos sempre avante com muita coragem e fé para realizarmos esta missão na terra. Povo apostólico, a Igreja Apostólica está em nossas mãos e devemos cuidá-la com grande amor e dedicação. Lutem por esta Igreja, pois é grande o galardão que nos espera nos céus, e muitas bênçãos tem nosso Deus para nos dar, através de Jesus, da Santa Vó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Estimados apostólicos, os irmãos têm conhecimento da grandeza de nossa obra e das necessidades que precisamos para mantê-la e expandi-la. Por isso apelamos ao seu bondoso coração para nos ajudar a retomarmos as obras e investimentos, e pedimos que cada apostólico colabore com uma oferta extra e especial, sem prejudicar as suas ofertas costumeiras e dízimos. Aqueles irmãos que puderem fazer mais por sua igreja, se esforcem e nos ajude a vencermos mais esta batalha. Pedimos que cada irmão reflita na obra de nossa igreja e quanto ela os tem proporcionado em bênçãos e proteção, e assim retribua, ajudando-nos a levarmos avante esta grande obra de Deus. Esperamos contar com a compreensão e colaboração de todos os irmãos e rogamos a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo que retribuam a todos com suas bênçãos preciosas. Aqui, irmãos, o Conselho Deliberativo está fazendo um apelo a todos que se movimentem, que procurem, se puderem fazer mais, que façam, irmãos, porque nós estamos vivendo em tempos difíceis, de dificuldades, e somos nós os responsáveis pela manutenção e expansão desta obra, porque se a obra não expandir, ela começa a regredir. Mas dependendo do nosso amor e do nosso esforço, nós conseguiremos fazer mais por esta obra. Eu cito para os irmãos um exemplo. Eu conversando com uma irmã no estado do Mato Grosso, ela estava me contando como ela faz para contribuir para a igreja, para ajudar a igreja apostólica. Então, ela disse-me: olha, pastor, eu sou aposentada com o salário mínimo e eu tenho 2 filhas. Elas já foram da igreja no passado, mas resolveram sair da igreja. E estão fora da igreja, casaram-se fora da igreja, arrumaram filhos. Os casamentos não prosperaram, ou seja, não vingaram. E elas acabaram ficando sozinhas com os filhos para criarem. E levam uma vida difícil, complicada, porque o que elas ganham não dá para cobrirem as despesas com as vaidades dela. E quando chega ali para o dia 15 de cada mês, essas 2 filhas, elas me procuram reclamando, dizendo: mãe, acabou tudo. O salário acabou, não tem mais nada, não sei o que vou fazer.
para alimentar as crianças. Então a nossa irmã se sente comovida, ela disse, não por causa das minhas filhas, mas por causa das crianças, dos meus netos. Para não ver os meus netos passarem fome, eu pego o restante do meu salário que sobrou e reparto com elas, e fico sem nada. Mas ela disse, mas a Santa Vó Rosa tem me ajudado muito, me dado bom ânimo, força, coragem. Então, eu não tendo mais dinheiro, mas uma coisa nunca aconteceu comigo, foi de ir de mãos vazias para a minha igreja. Então ela dizendo, sabe, pastor, a maior vergonha que eu tenho é passar as salvas diante de mim e eu não ter nada para oferecer, porque eu sei que a diaconisa está sendo usada, é a mão da Santa Vó Rosa que está passando diante de mim. E se eu não tiver nada, eu estou demonstrando que eu sou uma pessoa vazia, pobre, que eu não estou sendo agraciada por Deus. Então sabe o que eu faço? Eu faço uma oração, peço para Santa Vó Rosa me ajudar, me dar força, me dar saúde. Então eu vou para a cozinha, pego a batedeira e começo a bater bolo, fazer bolos. Já pensando, isso é para a minha igreja, para me contribuir para a minha igreja, porque de mãos vazias eu não vou para a minha igreja. Então eu faço os bolos crescem, ficam bonitos, saborosos. Aí eu pego, levo na frente da minha casa, coloco em cima de um banquinho, e os vizinhos vêm e compram tudo, e me encomendam mais. Então é assim que eu consigo, aí eu levo a minha oferta para a igreja, com gratidão a Santa Vó Rosa, e assim eu nunca vou de mãos vazias para a igreja, e tenho sempre o necessário para passar todo mês. Então é um exemplo de esforço, irmãos, que nós sempre podemos fazer mais, se nós tivermos amor em nosso coração. Porque se não tiver amor, a pessoa não tem capacidade de pensar, a pessoa vai ser dominada por sentimentos de egoísmo, não vai pensar nos outros e não vai ajudar a igreja. Mas aquele que tem o amor de Deus no coração, ele sempre prospera, porque sempre tem para dar, porque tudo que nós temos é porque nós ganhamos. Ninguém tem nada, irmãos, se não vier de cima, se não nos for dado por Deus. Eu vou orar para consagrar as nossas contribuições. Ó Santíssima Vó Rosa, nós te louvamos, te glorificamos e te agradecemos, porque tudo que temos nós recebemos da Senhora. E neste momento nós nos alegramos, temos a satisfação de estendermos as nossas mãos, porque nós sabemos que quando nós estendemos as nossas mãos para contribuirmos, nós estamos dando a mão aos sofredores, aos angustiados, aos caídos, ajudando-os para que eles se levantem, dando-lhes uma oportunidade a estas pessoas que estão sem esperança no mundo, para que eles encontrem o caminho da sua salvação. Santa Vó Rosa, abençoe o seu povo, todos, para que tenham sempre este amor no coração, e para que sempre tenham o prazer, a satisfação de estenderem as suas mãos para contribuírem, para ajudarem, para que esta palavra bendita, para que o teu nome santíssimo e o nome do santo profeta irmão Aldo chegue aos mais longínquos lugares, convidando pessoas, atraindo almas para este reino santíssimo, que é o reino de Deus aqui na terra, dirigido pelo teu poder, Santa Vó Rosa, e pelo teu santíssimo poder, ó bendito e santo irmão Aldo. E receba, ó benditos de Deus, a nossa sincera e eterna gratidão. Amém. As nossas irmãs irão passar com as salvas, e após nós vamos ouvir um hino tocado, que tem o título Teu Sacrifício, Jesus.
Agora nós vamos ouvir pelo coral Alimento do Céu, de número 118.
Agora eu passo a ler a mensagem. O valor da família para a glória de Deus e do seu reino. Nosso santo irmão Aldo nos deixou ensinos preciosos e de grande valor para a felicidade de cada família apostólica e do seu preparo espiritual para terem todas as virtudes do Espírito Santo de Deus, pois sem elas não poderão ter um lar feliz e abençoado. Entre estas virtudes temos o amor, a paz, a humildade, a paciência, a bondade, a mansidão, o perdão e a justiça, para glorificarem com o vosso viver a Deus o Pai e ao seu reino. Assim nos ensinou o querido santo irmão Aldo sobre o valor da família e qual o procedimento que devemos ter em nosso lar. A doutrina que temos ensinado em nossa igreja está firmada nos ensinos que Jesus nos legou através do ministério da Santa Vó Rosa, conforme eu, irmão Aldo, tenho lhes ensinado por meio dos boletins internos de nossa igreja e através da hora milagrosa, para que todos os apostólicos saibam que esses ensinos têm por objetivo a santificação e a felicidade de cada apostólico e a estabilidade moral e espiritual da nossa igreja e das famílias apostólicas, para que vençam as lutas de cada dia. Portanto, para que a nossa igreja seja vitoriosa, é fundamental que haja unidade espiritual nas famílias que a compõem. E no que se constitui a unidade espiritual no seio da família, é a prática religiosa efetiva dos ensinos de Jesus e da Santa Vó Rosa, conforme eu, irmão Aldo, tenho recomendado a todos os apostólicos, sejam da idade que for. Portanto, é viver no amor e no temor ao Senhor, praticando o bem e a justiça divina. Assim sendo, todos os que quiserem ser bem-sucedidos em seu lar e na vida em família, precisam viver em união e praticar a doutrina que temos lhes ensinado, sendo amorosos, bondosos, amáveis e sempre agindo com calma, paciência e se respeitando entre si, para que haja paz no seio da família. Há um conselho muito sábio que Jesus nos deixou e que, enquanto esteve em nosso meio, a Santa Vó Rosa com frequência ensinava, assim como eu, irmão Aldo, tenho lhes ensinado, conforme está registrado em São Mateus. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva torrencial, os rios transbordaram, sopraram os ventos e precipitaram-se contra aquela casa, mas a casa não desabou, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva torrencial, transbordaram os rios, sopraram os ventos e precipitaram contra aquela casa e ela desabou. E a sua ruína foi completa. Apostólicos, somente crer na palavra da verdade que anunciamos não é o suficiente. É necessário também praticar os ensinos e a doutrina e disciplina de nossa igreja em seu viver, preceitos estes de grande valor que nos foram legados por Jesus e por nossa Santa Vó Rosa. Assim se faz necessário se desejarem de fato alcançar a glória celestial e a paz e felicidade enquanto viverem na terra. Estimados irmãos, com esta mensagem do Santo Irmão Aldo, aconselhamos a todos quantos desejarem ter um lar e uma família feliz e abençoada,
que cultive em seus corações o verdadeiro amor, a união, e se respeitem mutuamente. Agindo assim, terão mais sabedoria para serem fiéis, sinceros, humildes, bondosos, caridosos, pacientes, perdoadores e misericordiosos a cada dia de seu viver. Sejam esforçados para jamais darem lugar a pensamentos inconvenientes e maus, que diminuam ou enfraqueçam a sua fé em Deus Pai e nos seus santos, e coloquem sempre em primeiro lugar em sua vida os ensinos doutrinários e de boa conduta que recebem na igreja. Preceitos estes que ensinam a seguir o exemplo de vida de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Vivam no mesmo espírito de santidade e pureza, e mantenham a unidade espiritual na família como verdadeiros irmãos. Os pais precisam dar bom exemplo de vida e zelar pelo respeito diante de seus filhos. Por sua vez, os filhos precisam respeitar aos seus pais e buscar manter o respeito entre seus irmãos de casa. Entre famílias, haja uma convivência salutar e harmoniosa, sem contendas ou disputas. Procedendo assim, faremos de nossa família apostólica um grande exemplo para esta humanidade, tão carente de paz, amor e harmonia, e glorificaremos a Deus e ao seu reino. Saibam que o Espírito de Deus habita em nós, conforme ensinou o apóstolo São Paulo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E que se alguém destruir o templo de Deus, ele será destruído? Assim sendo, sejam dedicados na prática do bem, e não percam a graça de Deus que está em vossos corações. Vigiem constantemente, pois o inimigo de nossas almas tenta nos causar o mal e nos tirar a paz que Jesus, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos têm dado. Sejam fiéis e serão felizes e abençoados com a graça de Deus e dos seus santos. Aproveitar, irmãos, que aqui tem um aviso que haverá ensaio hoje. E o regente conta com a presença de todos os irmãos que puderem participar. Nós temos, irmãos, esta mensagem sobre a família. Como nós sabemos que a família é o lugar onde Deus nos coloca para que nós aprendamos uma vida em comunidade ou uma vida em ilha. Família é como estarmos numa ilha onde todos, no nosso caso como família apostólica, todos nós comungamos de uma mesma fé, temos um mesmo aprendizado. E somos um povo privilegiado porque nós recebemos ensinos de Deus, o nosso Pai. O Santo Irmão Aldo sempre dizia, os ensinos desta igreja é o rio da água viva que jorra. Então nós temos um privilégio e não tem porquê vivermos diferente daquilo que nós aprendemos, porque tudo que nós aprendemos é para o nosso bem, é para a felicidade, é para que tenhamos um lar feliz, bem-sucedido. Porque, irmãos, existe um conceito no mundo que diz que os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. Por isso que os pais
precisam sempre dar um bom exemplo para os seus filhos, precisam ser uma luz no caminho dos seus filhos, para que no dia de amanhã os filhos não tenham como apontar o dedo para os seus pais. Eu estou nessa situação por causa do seu mau exemplo. O Senhor foi sempre uma pessoa estúpida, bruta, grosseira. Então tudo isso transfere para os filhos. Tudo que é ruim. O que é bom é mais difícil. Mas o que é ruim é de imediato, penetra nos corações. É como alguém fazer uma fofoca. De imediato a pessoa dá ouvido, aquele mal já entra para dentro do coração da pessoa. Por isso que diz aqui, irmãos, somente crer na verdade que anunciamos não é o suficiente. É necessário também praticar os ensinos, ou seja, a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica em seu viver. Porque nós sabemos, irmãos, que a doutrina da Igreja, a disciplina é uma lei. E lei é para ser obedecida. Como nós temos as leis terrenas, quando alguém transgride essas leis, o que acontece? A pessoa vai parar num cárcere. E no sentido espiritual é a mesma coisa. Por isso, é ensinado na nossa igreja que a lei de Deus precisa ser obedecida por amor, de forma espontânea, porque Deus não quer ninguém obrigado na sua igreja. Porque a obediência sem amor não vale nada, irmãos, não tem valor diante de Deus. Por isso, nós temos que obedecer por prazer, com alegria, por satisfação em nossa alma. Assim haverá recompensa, porque Deus não criou leis para escravizar ninguém, mas para formar uma família livre, porque a verdadeira liberdade só se alcança por meio da obediência. No pecado, irmãos, que também é conhecido por transgressão, porque toda transgressão é pecado. Então, em toda transgressão da lei está a escravidão. Observe, irmãos, a pessoa, quando está transgredindo a lei, é porque já está sendo escrava. Quando uma pessoa, por exemplo, irmãos, o que é ser um escravo do pecado? Uma pessoa, quando não consegue conter os seus desejos, quando tem um desejo incontido, por exemplo, o desejo de fazer fofoca, o desejo de não respeitar os momentos que precisa haver respeito, o desejo de trair, o desejo de adulterar, o desejo de usar drogas. Então, quando eu não consigo conter esses desejos, é porque eu estou numa escravidão. Porque a pessoa, quando se torna escrava, é porque tem um mandante, tem algo exterior mandando no meu interior. Então eu estou a serviço de alguém do mal, porque não é de Deus, porque o poder de Deus não escraviza ninguém, irmãos. Somente o poder do mal coloca sentimentos ruins no coração da pessoa. Por exemplo, a pessoa que fica nervosa, perde o controle de si mesmo. Isto é terrível, o mal faz de tudo
para ver o ser humano irritado, nervoso, para brigar, para ele dominar a pessoa. Nesses momentos ele dá enfermidade para a pessoa, ele provoca brigas, porque faz insultar os outros, porque uma pessoa nervosa, irritada, perde toda a graça de Deus. Porque onde está a santidade? Numa pessoa irritada, nervosa, não existe. Então não existe anjo na companhia de uma pessoa nervosa. Por isso que é importante os pais, as mães na educação dos filhos. Uma mãe ou um pai, por exemplo, quando grita com um filho, é porque desequilibrou-se, perdeu o domínio de si mesmo. Quando açoita o filho é porque perdeu o controle, porque onde já se viu um santo agredindo o outro, batendo no outro. Então, é importante, na educação dos filhos, irmãos, nós temos um ensino precioso, porque na doutrina nós não vemos lugar nenhum que precisa bater, açoitar para consertar. Está no livro de Provérbios dizendo: quanto mais suave forem tuas palavras, mais você consegue convencer os outros. Então Jesus, irmãos, São João reporta a palavra de Jesus, dizendo: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, ou seja, servo do pecado. E todo servo está a serviço de alguém, aquele que cai numa servidão. Então, por isso que Jesus, ele diz: se pois o Filho vos libertar, sereis livres. A pessoa só é livre quando está com Deus, quando está com a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo no seu coração. E uma pessoa livre tem força, tem poder para dizer não ao erro, para estar em constante vigilância, cuidando tudo o que acontece ao seu redor. Por isso esse ensino de Jesus, quando disse: aquele que constrói sua casa na rocha é sábio, ama sua vida e é bem-aventurado em tudo o que faz. Conforme o hino, tudo vai bem. Tudo vai bem na vida daquele que serve a Jesus. Então o sábio, ele constrói a sua casa na rocha. Esta rocha, irmãos, que se refere à doutrina da Igreja Apostólica. Porque se nós estivermos alicerçados nessa doutrina, firmados nessa doutrina, isto é, quando nós damos ouvido, damos atenção à voz de Jesus, ao chamado de Jesus por meio da Santa Vó Rosa, é quando ele diz que está batendo a porta. E quando nós dedicamos a nossa atenção, nós damos uma oportunidade. Jesus, entra no meu coração, domina-me. Faça de mim um templo para a morada do teu Espírito. Então tudo isso é buscado. Nós temos que buscar em todos os momentos, porque o reino de Deus é buscado, irmãos. Para nós ficarmos nesta igreja, é luta. Então por isso que diz: aquele que constrói a sua casa na rocha. Então Jesus mostra que vem vendavais. Observe que ele mostra que vem problemas de todos os lados. Vem de cima, ele mostrou a chuva, cai de cima, na cabeça. Vem os ventos terríveis soprando. Aqui ele mostra ventos de uma forma figurada, é o pecado, irmãos. Porque o pecado
o mal fala como soprar no ouvido, fazer uma fofoca, ou mesmo a pessoa ouvindo uma notícia ruim, dando atenção a tudo que não presta. Então, tudo isto vai invadindo o coração da pessoa. Isto vai corrompendo. Então, Jesus mostra que o pecado ele vem como um vento destruidor. Então, por isso que nós temos que tomarmos muito cuidado, toda vigilância é pouco. Então, Jesus aí mostra 2 fundamentos, se nós estivermos firmados na doutrina desta igreja, estivermos apegados a Ele, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, então o que nós fazemos? Nós apelamos para a oração, o clamor, a súplica, porque nós sabemos que sozinhos nós não venceremos as lutas, sozinhos nós seremos vencidos, enquanto que aquele que constrói a sua casa na areia é aquele, vamos dizer, que anda morno, nem quente nem frio, está ali, vai para um lado, para outro, vai balançando até cai, porque não tem alicerce, não tem firmeza, não está convicto, não foi convencido, porque o Consolador veio para convencer do pecado, mas aquele que ainda vive no pecado, o Consolador não consegue penetrar num coração orgulhoso, porque a pessoa orgulhosa não dá atenção à verdade, a pessoa orgulhosa não aprecia, não saboreia aquilo que tem valor, aquele nutriente saboroso. Então o Consolador não tem poder sobre pessoas orgulhosas. É por isso que essas pessoas sempre permanecem na mesma, dominadas pelo pecado, pelas imundícias deste mundo. E o pecado, irmãos, ele é terrível, porque ele exerce um poder sobre a consciência da pessoa. Ele domina a consciência, ele macula a consciência da pessoa, porque toda pessoa quando peca, todo pecado que a pessoa cometer, fica gravado na consciência. Façam um teste nesse momento todos, e verão que se lembrarão, recordarão de fatos longínquos na sua vida que estão em sua memória, filmados, gravados, e nós conseguimos recordar, ver os pormenores de todo o erro cometido. E essa consciência maculada faz a pessoa ter uma vida atormentada, mas é uma oportunidade de arrependimento, porque a consciência, irmãos, é um atributo que Deus deu ao ser humano para que nós possamos julgar e conhecer a nossa própria realidade. Ninguém escapa desta consciência. Por isso temos que tomarmos cuidados com estes ventos enganosos que começam a penetrar na nossa alma e vai enchendo o coração da pessoa que não é vigilante, não é cuidadosa. E observe, irmãos, que um defeito ele arrasta outro. A pessoa que não ora, não afugenta um desejo indigno, certamente vai vir outro. Porque, como eu disse, todo pecado, ele é alimentado por um poder maligno, um agente das trevas que manda na pessoa. E se a pessoa não for vigilante, não for cuidadosa, precisa de discernimento, porque quando o mal se aproxima, vem toda a angústia, vem todo o sofrimento, e as pessoas no pecado vivem de euforia, porque tudo é de momento e tudo passa. Por isso que quem usa
entorpecentes, tem que estar sempre usando, e cada vez vai se aprofundando mais no erro e no pecado. Então, conforme eu estava dizendo, citando só um exemplo, irmãos, de pessoas que já caíram no pecado, não conseguiram se sair, não encontraram oportunidade de arrependimento, porque, embora sabendo da verdade, tendo conhecimento da verdade, mas viveu sempre na mentira. Por isso, o verdadeiro apostólico que aprende a verdade precisa praticar esta verdade e não viver na mentira, porque o final será desastroso. Nós temos o exemplo de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, irmãos, ele foi um pregador, ele foi discípulo de São João Batista, depois foi um seguidor de Jesus, um apóstolo de Jesus, andava com Jesus, recebeu até a autoridade de Jesus para pregar, para expulsar o mal, mas foi uma pessoa que pregava a verdade, mas vivia na mentira, porque permitiu-se que a inveja dominasse o seu coração. Ele passou a invejar o seu mestre, porque ele não conseguia se igualar a Jesus. Jesus, naturalmente, era cheio de doçura, o seu amor era imenso, porque Jesus era o Deus encarnado, foi a palavra de Deus que veio a esta terra. Então, quando Jesus falava, a sua palavra tinha endereço certo, ele falava aos corações. Então as pessoas ficavam boquiabertas para ouvirem a mensagem de Jesus, que era uma mensagem arrebatadora. E Judas Iscariotes, como não conseguia, ele não conseguia cativar as pessoas, que as pessoas gostassem dele como gostava de Jesus, o mal conseguiu encher Judas Iscariotes de inveja. Até que no momento Jesus, quando uma jovem chegou e derramou um perfume valiosíssimo sobre Jesus, ungiu os pés de Jesus, para que um desperdício deste? Por que não vendeu isso e repartiu com os pobres? Isto vale mais do que 300 dinheiros. Então observe, irmãos, que ele não sabia o valor que Jesus tinha para aquela jovem, porque ele amava o dinheiro, tanto que mais tarde, por 30 moedas de prata, ele vendeu Jesus. Então é assim, o pecado ele vai entrando no coração da pessoa, vai dominando a pessoa, e a pessoa vira uma escrava. Então observe, de uma inveja, ele era invejoso, o maligno também entrou no seu coração, transformando num ladrão, porque ele passou a roubar, ele era o tesoureiro dos apóstolos, e passou a roubar da coleta. Mais tarde veio o pensamento de trair Jesus, ou seja, ganhar, tirar um lucro e entregar Jesus. E ele só veio acordar porque o maligno, ele cauteriza a consciência da pessoa, não deixa a pessoa perceber, e a pessoa vai se aprofundando, e quando acorda, muitas vezes não tem mais jeito, a pessoa já está destruída. Então ele só acordou depois dele entregar a Jesus, quando ele viu Jesus na cruz, pendurado na cruz, morto, é que a sua consciência gritava, como dizia: você é um assassino, você é um traidor, você matou o Filho de Deus. Então aquilo, na sua consciência, transformou-se num tormento terrível, que aquele dinheiro perdeu o valor. Foi quando ele correu no templo, dizendo para os sacerdotes: eu não quero esse dinheiro, porque custou o sangue de um inocente. E a resposta para ele foi: isso é problema seu, o que você fez, não tem mais jeito.
Então ele, não suportando o peso da sua consciência, ele atirou com toda a força no templo aquelas moedas e saiu correndo, tentando fugir, tentando esconder-se. Mas lembre-se, irmãos, não adianta, porque Judas saindo, o que ele encontrou foi um animal morto com uma corda no pescoço. E o próximo passo foi o pensamento de colocar aquela corda no pescoço e acabar com a própria vida. Então vejam, irmãos, onde levam o pecado, uma pessoa que é dominada pelo pecado, passa a ser escrava do pecado. É o que Jesus disse, o salário do pecado é a morte. Então Judas saiu fugindo, correndo, tentando esconder, porque já não era mais um simples vento, era um temporal, era um tornado na sua cabeça, na sua mente, um tormento terrível. Então, observe, irmãos, não adianta ninguém cometer nada errado e tentar se esconder ou fugir. Eu vou para outro lugar, eu me caso, eu arrumo uma outra família, ninguém sabe da minha vida. Lembre-se, irmãos, ninguém consegue esconder de si mesmo. Ninguém foge de si mesmo, porque tudo que eu fizer está gravado em mim. Onde eu for, eu me levo junto. Vamos ouvir pelo coral o hino intitulado Bondoso e Valente Coração.
adorado pela corte angelical. Jesus com sua mãe, Virgem Maria, com muita alegria, te guardam noite e dia, com poder celestial. Corajoso e valente coração, presente em nossa vida o tempo inteiro. És nosso amigo porque tens um grande amigo, Santo Profeta Daniel, que contigo vem dos céus, pois é teu grande companheiro. Um ministério com amor e sermos o sucessor do Consolador, Santo Profeta Daniel, que vem lá do alto céu, que é o seu grande companheiro.
Eu agradeço a todos os irmãos pela oportunidade que me concederam de estar aqui neste final de semana. Eu sinto-me honrado, irmãos, e convido-os neste momento se coloquem em pé. Eu vou fazer uma oração para nós encerrarmos a nossa reunião. Todos em sentido de oração, eu vou orar. Santíssima e bendita Vó Rosa, nós chegamos ao final da nossa reunião aqui na tua congregação de Caçapava. Somos gratos à Senhora Santíssima Vó Rosa por sermos participantes do reino dos céus aqui na terra, por podermos glorificar a Deus, o Pai, e termos a certeza de que Ele nos ouve, de que Ele ouve as nossas orações, as nossas súplicas. E tudo isto nós devemos ao Senhor Santo Irmão Aldo e à Senhora Santa Vó Rosa, a manifestação desse poder divino nesta terra, sobre um povo que tem como nome apostólicos da Senhora e do Santo Irmão Aldo, que também é conhecido como Igreja Apostólica. Santa Vó Rosa, nós suplicamos à Senhora e ao Santo Irmão Aldo que visite estas pessoas cujos nomes estão nesta caixa de pedidos de oração. Ajude-os, atenda os seus clamores, dando-lhes a consolação do Espírito Santo. Ajude-os para que eles possam estar sempre ao alcance da Senhora e do Santo Irmão Aldo. Também suplico-lhes, ó Santa Vó Rosa e Santo Irmão Aldo, que estendam as vossas mãos sobre esta congregação de Caçapava, ajudando todos estes irmãos, conscientizando-os, para que todos sejam humildes, porque somente os humildes herdam o reino dos céus. Somente os humildes dão uma oportunidade para serem convencidos do pecado. Por isso pedimos-te, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, dá-nos sempre esta instrução, mostrando a nossa situação espiritual, a condição que nós estamos, para que nós possamos mudar e não vivermos aqui na terra, ou dizendo que somos apostólicos, mas vivendo diferente, ou seja, vivendo na mentira. Mas ajuda-nos a vivermos sempre na verdade, a lutarmos por este nome, que é o nome mais lindo que alguém pode ter nessa terra, que é o nome de fiel apostólico da Senhora e do Santo Irmão Aldo. E recebam, queridos irmãos, neste momento, a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso na comunhão do seu Divino Espírito Santo. Recebam a bênção de Jesus, a bênção de Maria Santíssima e a bênção consoladora que lhes concede a Santa Vó Rosa, e também a bênção protetora, cheia de amor, do santo e bendito profeta Irmão Aldo. Vão em paz, tenham uma tarde feliz, uma excelente semana de trabalho, e que os santos e anjos acompanhem a todos. Amém. A paz do Senhor a todos e até uma outra oportunidade.